do extraordinário para o extraordinário. O Senhor, na verdade, Ele nos surpreende, Ele traz sobre as nossas vidas salvação, Ele traz multiplicação, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz, na verdade, tudo aquilo que nós precisamos. E o desafio, na verdade, para as nossas vidas nesse tempo, é que você possa ter contato com essas experiências, você possa viver essas experiências. Querido, é você, na verdade, ficar surpreendido. Eu queria, na verdade, te encorajar a pensar agora, a trazer a memória. Em quantos momentos na sua vida você foi surpreendido pelo favor de Deus, pela bondade de Deus? Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Quantos? Quantos aqui já tiveram, na verdade, uma experiência sobrenatural com Deus? Quantos? Querido, e qual foi a sua sensação? Qual que é a reação, a experiência? Como que é essa experiência? Às vezes a gente tem dificuldade, na verdade, de expressar. Mas você sabe que foi Deus, você sabe que é diferente. Foi por isso que os discípulos disseram lá, a gente encontra esse relato em Mateus 8, 27, que eles ficaram o quê? Eles ficaram espantados, eles ficaram perplexos e eles perguntaram: quem é esse homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? É Jesus que pode resolver os nossos problemas, amém? Eu não sei quantos problemas você tem, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu sei quem pode resolver, e essa pessoa é Jesus. Pastor, mas como é que o senhor pode dizer isso? É pela palavra. Quando nós olhamos para a palavra, nós temos contato com esses milagres. É a cura da mulher hemorrágica, é a libertação do endemoniado, é a pesca maravilhosa. Querido, quantos milagres você já ouviu, já recebeu, já foi, na verdade, tocado nesses dias? E existem tantos outros. E no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, a Bíblia diz o seguinte: que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Não está registrado na Bíblia, mas aconteceu muito mais. Mas por que ele fez isso? Agora, estes que estão aqui, para que nós pudéssemos ter contato com eles, e a partir do momento em que a gente tem contato, que a gente aprende, que a gente ouve, isso possa gerar em nós fé, gerar fé no nosso coração, para que crendo nele, nós possamos ter vida. Cristo, esse é o meu desafio de todos os dias, de estar aqui pregando a palavra para você, para que você possa crer, e crendo você tenha vida. Por quê? Hebreus capítulo 13, verso 8, vamos dizer junto? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Vamos de novo junto? Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre. Essa verdade, ela precisa estar patente nas nossas vidas, ela precisa ser uma realidade. E é isso que nós vamos viver hoje, quando nós estamos abordando Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães e dos peixes. No momento da oferta aqui, eu já comecei a ler o texto, e eu quero continuar aqui agora. Nós vamos continuar, abra a sua Bíblia aí, vai ser projetado aqui, mas continua aí na sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa, ao longo da ministração, fazer suas anotações aí. Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. Então Jesus, depois que eles trouxeram o pão, o problema você lembra, não havia lugar para comprar, a grande multidão, eles teriam fome, Jesus questiona, os discípulos respondem, apresenta o menino, beleza. Então Jesus tomou os pães que foram dados por aquele menino, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida,
Este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Fecha seus olhos. Pai, é a tua palavra que nós acabamos de ler, e nós cremos que a tua palavra é verdade, e tudo que nós temos recebido aqui, ó Deus, é para que nós possamos crer, e crendo, Deus, nós possamos ter vida e viver a vida que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir, trazendo revelação, entendimento, ó Deus, na nossa mente, ó Deus. Leva cativo agora os nossos pensamentos, ó Deus, em obediência à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que toda distração seja neutralizada agora, que toda preocupação seja neutralizada agora, Deus, e que nós possamos nos conectar com o trono da graça e experimentarmos o milagre que o Senhor tem para nós hoje. O pão de cada dia nos dai hoje, o pão nosso de cada dia, o alimento, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas, nos dá hoje, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, o texto que nós lemos, na verdade, é descrito em todos os evangelhos, e cada evangelista traz algumas particularidades. Eu gosto muito do relato de João, porque ele enfatiza, na verdade, que o milagre aconteceu, que todos comeram, e essa bênção que supriu a necessidade daquelas pessoas, ela é uma bênção superabundante, amém? Fala assim, superabundante. Porque aqueles 5 pães, depois que todos comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Consegue entender isso? É exponencial, amém? É multiplicação, amém ou não amém? Agora, aqui nós precisamos entender que há uma chave. Em Marcos capítulo 6, o verso 41, nós lemos: tendo os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu, e entregou os discípulos, para que servissem o povo. É como se Jesus, na verdade, dissesse para mim, para você, para os discípulos, se nós estivéssemos lá, ele dissesse algo talvez assim: olha, o que você traz para mim, primeiro, eu abençoo, e aí você vê o que acontece. O que você traz para o Senhor, você entrega para Ele, Ele recebe aquilo, abençoa, e aí depois você vê o que acontece, porque é exatamente o que aconteceu aqui. Porque você imagina, os discípulos, na verdade, ou seja, eles viram aquele movimento, eles foram questionados por Jesus. 2 dos 12 tentaram ali argumentar com Jesus, dar alguma resposta, os outros 10 ficaram calados, porque o que Jesus questionou para eles era uma coisa assim meio difícil, né? Vamos alimentar essa multidão, né? Vamos alimentar essa multidão. Se você não tem uma ideia brilhante, fica calado, né? Porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Então, entendeu? Fica esperto. E aí o que acontece? Jesus dá a orientação, aparece esse menino com os pães, e agora o que acontece? Eu te pergunto, quando é que o milagre aconteceu? Porque Jesus pegou o pão? Pegou. Mas Jesus pegou esse pão, deu graças, abençoou e devolveu aos discípulos. E aí eu fico imaginando os discípulos, na verdade, ele falou, agora o que ele falou? Distribua com o povo. Já parou para pensar sobre isso? Quantos pães ele passou para os discípulos? Quantos pães que ele passou para os discípulos? 5. E agora os discípulos vão ter que repartir. Eu fico imaginando os discípulos assim, né? Pegando assim, partindo, e falando assim, vão um pedacinho pequenininho para cada um, tá bom? Pega um pedacinho pequenininho e vai dando. E vai dando. E vai dando. E vai dando. E aquele pão, na verdade, ou seja, que saiu ali das mãos de Jesus com 5, e foram... Eu fico imaginando, né? Imagina, 5 pães. Você parte ali 2, 3, em 3 pedaços, já dá para os 12 poder se distribuir lá e dividindo, né? Aí você fica imaginando eles lá entregando, né? Os pães e os pedacinhos e tudo, assim, ó, economiza aí para dar para todo mundo, né? Economiza aí. E de repente vai dando pão e vai dando, até que todos foram alimentados. Aonde que esse pão multiplicou? O pão multiplicou nas mãos daqueles que estavam repartindo. Ou seja, o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus.
O milagre não aconteceu ali no ato de Jesus, ou seja, não foi instantaneamente, mas foi quando os discípulos pegaram aquilo e obedeceram. Aconteceu o milagre na mão dos discípulos que estavam obedecendo. E aqui a gente precisa entender isso, que na verdade, ou seja, muitas das vezes o que trava a gente experimentar de Deus é porque nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o direcionamento de Deus, mas agimos parcialmente. Agimos, na verdade, segundo o nosso entendimento. Eu quero, na verdade, mostrar para você 3 princípios que eu e você precisamos aplicar na nossa vida, para que essa multiplicação sobrenatural de Jesus possa vir sobre a minha vida, sobre os meus negócios. 3 princípios. O primeiro deles, você precisa entender que para ser multiplicado, para o milagre acontecer, primeiro, precisa ser consagrado antes. Fala comigo, consagrado antes de poder ser multiplicado. Ou seja, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. É o texto que nos mostra, João 6,11. Então ele tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto os peixes quanto os pães. E ali, ou seja, e todos comeram, todos se fartaram. Agora, eu te pergunto, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? A maneira, na verdade, de nós lidarmos com a provisão que nós temos recebido do Senhor, ou seja, é a gente entender, por exemplo, nas nossas finanças, nós somos abençoados quando nós fazemos o quê? Quando nós trazemos a primeira parte, a melhor parte, nós trazemos o nosso dízimo, nós entregamos o nosso dízimo, que são os 10%, ou seja, nós devolvemos para o Senhor poder abençoar o todo. Porque as primícias santificam todo o restante, amém? Ou seja, não é apenas Jesus abençoar aquilo que nós estamos entregando para Ele, mas é perceber que isso acontece através dos primeiros 10% que nós entregamos, mas abençoa todo o restante. Agora, existe algo que nós precisamos avançar nessa compreensão. Não é apenas aquilo que eu trago, aquilo que eu entrego. Por quê? Porque tem gente que faz o seguinte, que dá um pouco ali, dá um outro pouco ali, dá, ou seja, dá em muitos lugares, mas não vê as suas finanças multiplicando, não vê as coisas acontecendo e fala assim, gente, mas por que será? Por que será que as coisas não acontecem? Deixa eu te fazer uma pergunta. O milagre só aconteceu porque alguém deu, e depois de ter dado, os discípulos começaram a entregar. Se os discípulos pegassem aqueles pães que Jesus deu e eles comessem daquele pão, aquela multidão ia ficar com fome. Porque antes deles se alimentarem, antes do que eles fizeram? Eles repartiram. Ou seja, os discípulos, eles começaram a entregar os pães antes, porque aqueles pães foram abençoados, e depois deles terem sido abençoados, ou seja, aí o milagre aconteceu. Se eles pegassem aqueles pães e entregassem sem que o Senhor abençoasse, não daria. Não aconteceria o milagre. Por quê? Porque antes do milagre acontecer, a bênção de Deus precisa vir em primeiro lugar. Ou seja, a consagração vem primeiro. A separação daquilo que é de Deus vem primeiro. E isso muitas das vezes acontece nas nossas vidas e nós não percebemos. Ou seja, precisa ser abençoado antes, para então multiplicar. E pastor, mas como que eu faço isso? Isso acontece, na verdade, quando, primeiro, eu devolvo meu dízimo, eu entrego a primeira parte para o Senhor. Mas eu não paro na primeira parte. Eu continuo. Porque eu sou chamado, na verdade, a entregar, mas também a abençoar. Nós acreditamos e incentivamos, na verdade, todos a ofertar em missões, abençoar vidas, transformar realidades. Você precisa, na verdade, entender o seguinte, aqui, a provisão que o Senhor está te dando, você precisa transbordar na vida dos outros. Você faz isso por meio da sua oferta de missões, você faz isso por meio de tantas ações que às vezes você participa até fora daqui. Glória a Deus por isso. Mas olha, a primeira coisa, todas essas coisas são importantes e elas vão multiplicar se primeiro a gente entregar a primeira parte. Ou seja, essas outras, elas são secundárias. Deus é um Deus de ordem, amém? Ou seja, primeiro eu entrego aquilo que é dele, depois eu vou ofertar e eu vou repartir.
e eu vou perceber que aquilo que eu estou dando, isso vai se multiplicar na vida daquelas pessoas. Perceba o seguinte, a oferta daquele menino naquele dia se multiplicou ao ponto que aquela multidão inteira pudesse ser alimentada, e ainda sobrou 12 cestos. Por que isso aconteceu? Foi resultado da generosidade daquele menino? Não apenas isso, mas a generosidade que entra debaixo do favor de Deus. Existem muitas pessoas que são generosas e que às vezes nem servem ao Senhor. Mas olha, não se compara na verdade aquilo que é feito debaixo da orientação de Deus, debaixo do favor de Deus. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que Deus quer potencializar isso na sua vida. Que quando na verdade você obedece o Senhor, o princípio da multiplicação ele é ativado. Deus age no nosso meio por meio da multiplicação, não é da soma. Não é eu pego isso e eu somo aquilo com o outro, e aí, ou seja, nós vamos pegar e vamos somar isso tudo para abençoar, não. Tudo aquilo que a gente entrega, na verdade, quando nós entregamos para o Senhor, Ele abençoa, e aquilo, na verdade, multiplica de maneiras que você não entende, que na verdade, ou seja, ultrapassa, na verdade, a lógica. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa essa semana, que tocou o meu coração, e eu vi que Deus ele trabalha de forma que a gente não entende. Essa pessoa disse, olha, pastor, mas o que eu entrego? Tudo que você faz é uma entrega. Você entende que o seu jejum é uma oferta? É você ofertar o seu tempo, é você ofertar a sua fome, é você ofertar isso. E eu ouvi o testemunho, compartilhar comigo esse testemunho, e eu fiquei assim, impressionado, porque Deus ele age assim naquilo que a gente precisa. Essa pessoa falou assim, olha, eu comecei aí, no meio do caminho, eu comecei a participar do jejum, eu comecei a participar e eu vou levar a sério, e olha, eu posso dizer para você o seguinte, já está acontecendo, porque, olha, eu mal comecei e o Senhor já começou a responder. E a pessoa compartilhou que estava enfrentando um problema com uma dívida, e essa dívida com juros absurdos, grandes, e aquilo já estava trazendo, ou seja, um incômodo muito grande, porque ela trabalhava, o que ela produzia, na verdade, mal conseguia pagar o valor daqueles juros. E aí o que acontece? O credor chega para a pessoa e fala assim, olha, não precisa me pagar mais o juro, não. Não precisa me pagar mais o juro, não. Vamos ver uma forma de você conseguir resolver isso aí, você ficar livre disso. Aí você pensa assim, não, mas deve ser um homem de Deus. Querido, nada disso. Deus usa o ímpio para te abençoar também. E quando Deus quer fazer, querido, olha, Faraó, os egípcios abençoam o povo de Deus. Aonde que está o milagre? O milagre está no favor de Deus, é Deus trabalhando. Por que a gente olha isso e vê tantas outras coisas acontecendo agora? Nós precisamos saber que Deus continua sendo o mesmo hoje. Agora, para ser abençoado, precisa primeiro ser abençoado. Para ser multiplicado, precisa primeiro ser abençoado. Eu acredito, eu incentivo você a ser generoso. Mas olha, consagre primeiro, ou seja, entrega aquilo que é do Senhor primeiro. O segundo princípio é que além de consagrar, além de na verdade fazer essa entrega, de consagrar ao Senhor para que Ele possa então multiplicar, você precisa, ou seja, aquilo que você recebe precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Fala comigo, distribuído antes de ser multiplicado. Os pães que Jesus passou para os seus discípulos continuavam a ser 5. Eles só foram multiplicados depois que eles começaram a distribuir, repartir para aqueles que estavam assentados. Verso 11, e repartiu entre os 12, os que estavam, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O que nós entendemos? Primeiro, eu consagro aquilo que é do Senhor. Primeiro, eu entrego os 10% que são do Senhor. Para multiplicar, precisa antes ser entregue, mas depois, aquilo que ficou, aquilo que permanece, precisa ser compartilhado. Isso tem a ver com o quê? Com as nossas ofertas, com aquilo que eu oferto. Essa semana nós estamos te encorajando a ofertar um bolo, alguma coisa gostosa na vida de alguém. Para quê? Para abençoar essa vida. Pastor, mas é muito pouco. Você que pensa o efeito que isso vai fazer na vida dos outros.
Querido, é você, na verdade, ser generoso, é você entender que você pode fazer outras coisas, é uma cesta básica, é um alimento. Daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético. Mas entenda uma coisa, é muito mais do que isso. É você entender que aquilo que você entrega, quando você coloca nas mãos do Senhor, isso multiplica. Mais uma vez eu enfatizo para você, se os discípulos tivessem comido os pães depois que Jesus abençoou, se eles tivessem distribuído antes de abençoar, não tinha acontecido o milagre. Se eles tivessem, Jesus abençoou e eles tivessem comido do pão, aqui o milagre não ia acontecer. Por quê? Porque aqueles pães, eles eram uma semente. E a semente, ela não multiplica na boca. A semente multiplica no chão. Pegou isso aí? A semente não multiplica na boca. A semente multiplica no chão. É quando você entrega, é quando você lança, é quando você enterra a semente, que ela vai multiplicar. Que ela vai, na verdade, ou seja, você lança uma semente pequenininha e aquilo ali ele multiplica. Existe um processo, sim, o processo é Deus que faz. Agora nós precisamos ter fé, na verdade, para lançar a semente. Ou seja, o que nós não entendemos muitas das vezes e às vezes não praticamos é que nós devolvemos o nosso dízimo e assim agora as nossas finanças elas têm o potencial de multiplicar. Mas por que não multiplica ainda? Porque eu estou retendo, porque eu estou segurando aquilo só para mim. Eu estou, na verdade, sendo como um mar morto, que só recebe. Ou seja, não, já entreguei para Deus o dele, agora o restante é meu e pronto. E aí você não percebe o seguinte: o Senhor quer fazer com que você seja capaz de receber mais para distribuir mais. E quanto mais você tem habilidade de distribuir, mais Ele pode compartilhar com você. É o que nós muitas das vezes não entendemos, nós travamos isso, por quê? Porque nós paramos, ou seja, nós não avançamos ainda e nós precisamos avançar para experimentar mais de Deus. A maioria dos irmãos aqui, eu já contei muitos testemunhos da minha família, e quando eu estava orando hoje à tarde, e sobre essa palavra e tudo, e o Senhor me fez lembrar de uma situação que acontecia na casa da minha avó, que eu confesso para vocês que enquanto ali criança, adolescente, eu não gostava daquilo, aquilo me incomodava profundamente. Porque minha avó é uma mulher de Deus, estou aqui, e muito do que eu estou aqui é por causa do que ela investiu na minha vida, do que minha mãe investiu, lembra? Da fé que primeiro habitou em Lloyd, depois em Eunice, chegou em Timóteo, é o mesmo exemplo, sou eu. Primeiro lá na avó Teresa, a minha mãe, e eu estou aqui para a glória de Jesus. Agora presta atenção, tinha uma coisa que me incomodava muito, por quê? Porque nós passamos um período assim muito difícil, eu comia todos os dias, comia muito bem, glória a Deus. Todos os dias, não faltava, não tinha muita diversificação, mas todo dia nós comíamos arroz, feijão, farinha de milho, bolinha de carne. Nós fomos em Goiânia esses dias, e os meus primos lá ficaram me zoando, sabe? Porque eles falaram que eu era o netinho preferido da avó Teresa, sabe? Ai, porque ela até batia o feijãozinho para ele, glória a Deus, eu era muito privilegiado. Que ela fazia do jeito que eu gostava. Mas a gente comia aquilo todo dia. Meu tio até falou assim, eu não lembro da minha mãe fazer nenhum prato assim especial, mas o arroz, o feijão, a bolinha de carne ali tinha todo dia, e aquilo ali era do céu. E aí o que acontecia? A minha avó morava na Paraná 590, ali no centro de Divinópolis, em frente ao cemitério do centro. Mas o que acontecia? Volta e meia, na hora do almoço, batia na porta. Batia na porta, a gente ia lá, era quem? Pessoas estranhas. Chegavam lá e pediam, não tem um prato de comida, não? Gente, eu na minha adolescência, eu ficava numa ira daquilo. Eu ficava pensando mil coisas, gente, não é a gente cega, não é a gente isso pode ser um golpe, isso pode ser isso, pode ser aquilo outro e tudo. E a minha avó falava assim, o que é? Não, o rapaz está pedindo comida, manda ele sentar lá que eu vou arrumar para ele. E aí ela arrumava o prato de comida, da mesma comida que a gente comia, igualzinho a gente comia, e ela lá entregava para essa pessoa. Gente, podia ser o dia que fosse, a hora que fosse, a pessoa que chegasse na casa da minha avó e pedisse um prato de comida, ela dava para todo mundo. E aquilo ali, eu percebia que tinha uns que eles começavam a repetir, sabe? Ficava lá, e ia e voltava e tudo. Ela nunca retinha, ela sempre entregava. E deixa eu te falar,
nunca faltava. Nunca faltava, a gente sempre tinha. A gente sempre tinha, e a minha avó era pensionista e ganhava um dinheiro muito pequeno. Lá para frente, muito tempo depois, eu te contei. Eu já contei para você e já testemunhei da restituição lá do meu avô que veio, e ali, aquilo ali foi uma bênção financeira muito grande na vida da minha avó. Mas olha, tudo que ela recebeu, ela entregava. Ali, eles saíram da roça, né? Ali do Monsenhor Alexandre, de Cláudio. E o que acontece? Os parentes vinham e paravam para almoçar lá. Era muita gente. A casa vivia cheia. Os missionários que vinham de fora lá, almoçavam onde? Na casa da irmã Teresa. A casa era um restaurante. Todo mundo passava lá, sempre tinha. Arroz, feijão, bolinho, um ovo frito, aleluia. Né? Mas o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? E eu me lembrei assim, eu enchi meu coração de alegria por saber o seguinte: a minha avó entendia isso aqui, e por isso que multiplicava, por isso que nunca faltava, por isso que na verdade, ou seja, ela era dizimista fiel, mas o milagre estava relacionado também com a disposição que ela tinha de fazer o quê? De repartir daquilo que recebeu, de não reter. E quando às vezes nós travamos e deixamos de experimentar, por quê? Porque nós estamos retendo. Nós não estamos, ou seja, dando oportunidade para aquilo que nós recebemos poder multiplicar. Como assim? Para multiplicar precisa repartir, amém? Fala comigo, para multiplicar, eu preciso consagrar e repartir. Mas eu preciso ir além, e o terceiro princípio é que nós precisamos entender, olha, para multiplicar precisa ser testificado com satisfação e abundância. Você precisa contar a bênção, você precisa dar testemunho, você precisa entender que, na verdade, a sua generosidade é um testemunho da bondade de Deus, amém? Amém ou não amém? Não adianta ser seguro demais, porque às vezes o que acontece, você não percebe que quando você é seguro demais, aquilo que está na sua mão não vai cair. Mas também é impossível você pegar mais alguma coisa, você receber mais. Você precisa, na verdade, ser liberal com aquilo que Deus te deu e entender o seguinte: quando você reparte, você abre oportunidade para vir mais para suas mãos, amém? Verso 12: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham 5 pães, daqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. O pouco que você tem não é impedimento para você repartir. Ninguém tem tão pouco que não possa, na verdade, repartir com outra pessoa. Ninguém tem tão pouco, na verdade, que não possa ajudar, que não possa, na verdade, se comprometer com ser, na verdade, a resposta da oração de tantas pessoas. A pastora Dejane contou aqui algumas semanas atrás sobre o testemunho lá do quiabo, né? Do quiabo, a sacolinha de quiabo que veio para o culto aqui. E a pessoa chegou ali toda vergonhosa para entregar assim: pastor, eu trouxe para abençoar a senhora, mas é tão pouco, é só uma sacolinha de quiabo. E era exatamente o que ela estava lá em casa pensando, não falou com ninguém, não falou comigo, não falou com ninguém, mas o quê? Mas Deus sabia. E o que acontece? Quando você reparte aquilo que está nas suas mãos, você dá oportunidade para Deus abençoar os outros. É você entender e se colocar na disposição para ser canal de bênção, para tocar a vida dos outros. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a celebrar. Eu acabei de testemunhar aqui dos juros que foram perdoados lá. Por quê? Porque nós precisamos celebrar, porque é bênção. É bênção, por quê? Porque o Senhor, Ele age, na verdade, nas nossas vidas hoje. A gente precisa, na verdade, testificar daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Por quê? Porque dessa forma nós vamos trazer, na verdade, a oportunidade primeiro do nome do Senhor ser glorificado, mas de vidas saberem que Jesus continua agindo hoje.
Os milagres, na verdade, a provisão de Deus, ela não pode ser desperdiçada. A gente precisa celebrar isso com abundância. Evitar o desperdício, sim. A gente tem que ter sabedoria, mas testificar desse sinal que foi realizado, daquilo que aconteceu na sua vida. A gente precisa testemunhar dos feitos do Senhor, celebrar o Senhor, agradecer. Eu postei lá no grupo de intercessão agora há pouco, lá, a foto do pastor Manuel junto com seus netinhos lá. Para quê? Para a gente poder dar glória a Deus. Eu me alegrei hoje durante o dia quando eu vi lá o vídeo do pastor Samuel, falando que hoje estaria lá testificando do milagre. Eu falei assim, glória a Deus, ele teve um AVC há pouco mais de 30 dias, e hoje ele já está pregando lá. Isso é milagre. E a gente precisa entender que esses milagres continuam acontecendo na nossa vida hoje. Mas a gente precisa repartir, a gente precisa compartilhar, a gente precisa consagrar, precisa repartir e precisa testificar. Nós não podemos guardar informação para nós, informação privilegiada, não. Querido, presta atenção. O luxo ostenta, a sabedoria, ela não desperdiça. Mas a realeza celebra. Nós somos reis e sacerdotes, amém? É para a gente celebrar, é para a gente glorificar, para a gente entender o seguinte, olha, Deus está fazendo e Ele continua fazendo no nosso meio. Naquele dia, querido, eles estavam ali próximo da celebração da Páscoa. Olha para você ver, igual eu e você. Nós estamos perto da celebração da Páscoa, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é tempo da gente celebrar esses milagres, da gente compartilhar isso. Querido, você precisa entender na verdade que aquilo que Deus te deu, a sua influência, ou seja, você é um canal pelo qual Deus pode trazer vida, transformação, mas o que precisa fazer? Precisa ser entregue. Você precisa entregar ao Senhor mais do que aquilo que lhe é devido. Você precisa entregar tudo. É entender que a sua vida é do Senhor. Se a sua vida é do Senhor, querido, presta atenção. O dízimo é só a lembrança que o resto também é dele. Amém? O restante também é dele. Eu entrego isso com alegria, eu faço isso com alegria, mas eu entendo o seguinte, o que eu tenho agora o Senhor já abençoou. E quando eu repartir, isso vai multiplicar. E aí eu preciso entender que eu faço isso com os meus recursos financeiros, eu faço isso com o meu tempo, eu faço isso com a minha influência. Querido, eu falei com você agora há pouco, para que você pudesse aí compartilhar o link dessa transmissão para as pessoas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Usa a influência que você tem para abençoar vidas. Porque eu não sei quantas pessoas, na verdade, você tem noção de quantas pessoas veem o que você posta? Você tem noção? Aqueles memes, aquelas coisas, assim, o pessoal vê, ri e tudo, mas o que aquilo abençoa a vida das pessoas? Agora, se você, na verdade, olha, você leva algo para essas pessoas que traz vida, que traz transformação, que você pode ser o canal pelo qual vidas vão transbordar. A gente celebra essa bênção hoje, o milagre sobrenatural da multiplicação. Nós estamos rumo à Páscoa, ou seja, nos próximos dias o Senhor já está fazendo, mas Ele pode fazer mais. Tudo depende, na verdade, da nossa posição em celebrar isso, em nos posicionar. Joel, no capítulo 2, verso 24, diz o seguinte, olha, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. Sabe o que está dizendo? Trigo é alimento, provisão física. Fala comigo, trigo, provisão física, natural. Agora, não é só isso que vai acontecer, o texto está dizendo, olha, os tonéis eles transbordarão. Tonéis são vasilhas para que estarem líquidos. E aí fala de duas coisas, vinho, e o vinho é símbolo de alegria. Fala comigo, alegria. E o azeite é unção. Eu estou declarando, querido, olha, presta atenção, as eiras ficarão cheias de trigo. Você vai prosperar, você vai receber, você vai transbordar a bênção sobrenatural, do ponto de vista natural, das coisas naturais, recursos financeiros. Você, na verdade, vai ver o milagre acontecendo na sua vida, mas não só isso. Porque não adianta a bênção física e não ter alegria. O Senhor vai transbordar também você de alegria, mas não é a alegria que o mundo dá.
você vai transbordar de unção. Ou seja, é unção, alegria no espírito e prosperidade nas áreas em que você precisa. Para quê? Para que você possa repartir. É isso que o Evangelho tem para nós. É isso que a Bíblia nos diz. Olha, da oferta de Abraão, qual foi a oferta de Abraão? O seu único filho. Aquilo que o propósito dele, o único filho. Da oferta de Abraão, servo do Senhor. O que ele fez? Um grande povo. Percebe? É multiplicação. Da oferta de Jesus, o seu filho. O que ele fez? Um grande povo, somos nós, a igreja. O Evangelho é assim. Nós recebemos, celebramos e repartimos. Fala comigo, nós recebemos, celebramos e repartimos. Agora conjuga na primeira pessoa, eu recebo, celebro e reparto. De novo, eu recebo, celebro e reparto. Esse é o fluxo da multiplicação. Esse é o princípio, esse é o valor que nós aprendemos com a palavra. Ou seja, aquilo que nós recebemos, nós estamos colocando diante do Senhor. De Ele multiplica em milhares. De uma entrega, Ele faz uma grande colheita. De uma decisão, Ele gera um rio vivo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa receber, celebrar e repartir. O Senhor tem sido nossa provisão, o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. O Senhor tem cuidado de você, amém?